Olá, bem-vindos a mais um episódio do Poacast, direto da Expo Favela RS, aqui no nosso querido, na nossa querida PUC RS. Hoje nós vamos falar sobre uma nova iniciativa que nós estamos começando a construir, né? Gestão pública e atores locais, universidades, que são os hubs comunitários de inovação, ou seja, como nós vamos tornar uma realidade essa lógica dos hubs comunitários de inovação. Para falar sobre esse assunto comigo, né, alguém que já organiza uma comunidade que é tão importante, né, para todos nós daqui de Porto Alegre, que é a nossa querida Restinga, eu tenho a Roberta Capitão, que é a CEO, eu poderia dizer isso? Pode dizer. Ou é a organizadora, é a facilitadora, é a agrupadora, né? O amálgama, né? Da nossa Associação de Empreendedoras da Restinga, né? Que tem feito um trabalho super incrível nos últimos tempos, né? Então vou começar esse papo até, ou seja, te dando a oportunidade de falar um pouquinho rapidamente de como é que é a associação lá, e depois eu começo a contar essa ideia do Hub Comunitário de Inovação. Muito obrigado por compartilhar teu tempo conosco, Roberta. Luiz, obrigada pelo convite inicialmente, né, e poder largar luz nas comunidades. É isso que a gente precisa. A gente precisa ser vistas e principalmente por pessoas que querem fazer. Isso para nós é maravilhoso. O que a gente vem fazendo lá, sinceramente, a gente nunca imaginou que se transformaria num hub, nem sabia que nome era esse. O que a gente queria era organizar os empreendedores locais e fazer com que eles tivessem um acesso a informações, a divulgação ali mesmo na periferia. Perfeito. No caso da Restinga, a Restinga fica 22 quilômetros do centro, tudo é longe. E nem todo mundo consegue fazer o acesso virtual. Apesar da tecnologia já se diz que democratiza, mas no estudo recente aqui do Locomotiva diz que realmente os empreendedores periféricos não têm acesso a boas ferramentas. Exatamente. Então, a parte física, a parte ali de troca, é isso que a gente tem feito nas empreendedoras Restinga. Como é que ela surgiu assim? Como é que foi o início, né? O gatilho assim para vocês se unirem lá? Uma dor minha, que quando eu fui abrir a filial da minha clínica em um outro bairro, eu percebi que as pessoas iam no outro bairro sem nenhum questionamento. E na Restinga tinha muitas perguntas. E aí, Luiz, foi que furou a minha bolha. Porque o empreendedor, ele trabalha muito sozinho, assim. E aí, quando eu furei minha bolha, eu percebi, tem preconceito no bairro. E aí foi que eu chamei algumas outras empreendedoras que também trabalhavam lá. E a gente constatou que sim, que a maioria das pessoas mentiam do local onde moravam. E para a gente transformar esse processo, a gente tem que começar a gerar a autoestima das pessoas, né? A gente tem que começar a valorizar, a gente tem que mostrar que a diversidade é legal, né? Que claro que vão haver, né, diferenças. Sempre tem. Tu citou aquela pesquisa da Locomotiva, que foi feita, né, pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre, junto com o Sebrae RS, com dados incríveis e que tem nos orientado para muito do que a gente vai fazer, inclusive, né, o que vai ser o tema principal do nosso podcast de hoje, que é a questão dos hubs comunitários de inovação, que a gente já vinha pensando, e a pesquisa nos disse que isso é muito importante. Mas a pesquisa mostra que a grande parte dos empreendedores quer ficar nas suas comunidades, até porque os negócios têm relação com as comunidades. E existe essa diferença que a gente precisa quebrar. Também dados da pesquisa, quem está de fora vê a Restinga ou a periferia como um lugar de medo, de violência, mas quem está lá não, vê como família, como um lugar acolhedor, né? Então, o que esses empreendedores querem? Melhorar esse local. E a gente vai fazer o quê? Incentivar isso. E isso que está acontecendo na Restinga está acontecendo em outros lugares. Começam a aparecer, né? Ou seja, alguns atores sociais, como as empreendedoras da Restinga, ou como o Hub Formou, ou como o Mistura Aí, que são capazes de começar a fazer, né, essa criação dessa teia local, né, de relações, ser uma referência para que os empreendedores tenham, né, local, tenham companhia, tenham com quem conversar, né? Inclusive dentro da lógica da chamada da colisão pelo impacto, né, que a gente já falou num outro episódio, Porto Alegre é uma das 5 cidades que entrou na colisão pelo impacto e recebe então, né, ou seja, um programa especial que é para dinamizar negócios de impacto, aqueles negócios que tenham, né, um desenho que seja muito desde o seu princípio, né, voltado para a gente ter um impacto positivo social ou econômico, né? Vocês foram uma das ganhadoras, né, da primeira chamada da Colisão pelo Impacto em Porto Alegre. E já estamos aplicando a jornada. E aí foi para criar um espaço físico, não era? Não, ali na realidade a gente já tinha um espaço físico. O nosso coworking ele surgiu devido a essa pesquisa. Inclusive, né, com uma orientação tua, onde disse, Roberta, é necessário colocar um espaço kids.
Isso, porque a gente tem que acolher as pessoas, As mulheres, porque no empreendedorismo feminino, a mulher, a gente sabe, ela cuida dos filhos. E se ela quer empreender e o filho não tem uma escola, não tem uma creche e ela não tem onde deixar, ela não vai empreender. E com essa tua ideia, a gente incluiu no projeto da Carol, da Copa, no coworking. E o coworking já existe, Eu tô te devendo uma visita lá, né? Eu fiquei muito feliz aí, né? Mas agora nós não inauguramos ainda. Dia 16 de setembro será a inauguração e nós queremos a tua presença. Estarei lá. E também tudo baseado nessa pesquisa, que mostrou que o empreendedor ele não tem um local para receber o seu fornecedor, receber o seu cliente, fazer uma reunião. E nós, então, fizemos isso a partir de R$10, Luiz. Que fantástico, né? Para que todo mundo tenha acesso. E aí, talvez assim, né, todo esse papo aí, toda essa introdução, ela começa a mostrar por que a gente está tentando apostar, né, nessa nova iniciativa que são os hubs comunitários de inovação. É reconhecendo, né, a força desses atores sociais que já estão na comunidade, que já estão começando a se estabelecer, que a gente começou a entender que a gente tem que jogar, né, a força das políticas públicas, a força dos nossos esforços com o Sistema S, por exemplo, para reforçar esses atores e fazer com que eles sejam a nossa linha de frente de conversa com as comunidades. Porque vocês entendem a comunidade, vocês têm a linguagem da comunidade, né? Eu ia te falar, a comunicação. Quem está na periferia, existe um certo receio, até mesmo de chegar no próprio Sebrae, por exemplo. Como eu vou chegar no Sebrae? Então, eu acredito que a ponte quem faz é essa associação, é esse grupo que está lá, que fala a mesma linguagem, que encontra ele no supermercado, por exemplo, né? E aí, Roberta, como é que eu faço para participar das empreendedoras? E isso é muito legal, porque vê que a comunidade... Vocês estão permanentemente no território, né? Vocês têm esse pertencimento, né? Isso, e agora já somos mais de 80 mulheres, então tu imagina que isso está se multiplicando. Então, se não conecta diretamente comigo, conecta com uma outra, e isso vai realmente efervescendo a comunidade. Quero aqui deixar um testemunho. Foi a Roberta que começou a nos provocar, né, para a gente poder, inclusive, começar um processo que está sendo muito interessante de descentralização da Sala do Empreendedor. A Sala do Empreendedor teve um papel fundamental em Porto Alegre, a gente conseguiu reduzir tempos de aberturas de empresas, a gente conseguiu atender melhor os nossos empreendedores, mas ela demandava que as pessoas viessem até o centro da cidade. E a Roberta me disse, cara, para o pessoal da Restinga é longe, né? Ou seja, é um custo a mais, né? Ou seja, é falta de equidade, né? Tu pedir para alguém vir da Restinga para ser atendido aqui no centro da cidade, né? Também, né? Então vamos facilitar. É uma barreira. É uma barreira. E outra coisa, o empreendedor, o que a gente percebe? Que ele não se reconhece como empreendedor, sabe, Luiz? Ele acha que, eu trabalho por conta. Tá, mas o que tu faz? Eu entrego as quentinhas que a minha mulher faz. Sim, e tu não tá formal. Não, é muita burocracia. A primeira coisa que eles fazem. O cara não se acha nem empreendedor. Eu estou fazendo o meu corre, eu sou autônomo e tal. Isso. Não, já é um empreendedor, já é um negócio. O que a gente quer é que esses negócios cresçam e se valorizem. Para isso a gente precisa chegar com as políticas públicas. Por tua causa, a gente começou a falar com o Sebrae, né, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e a gente começou com o conceito da Sala do Empreendedor Itinerante, que teve a primeira edição na Restinga. E que o conceito, a gente quer que ele evolua para que, na realidade, né, a gente, estabelecendo os hubs comunitários de inovação, você seja uma primeira linha de atendimento, né, da Sala do Empreendedor, do 156, que te oferece tantos serviços digitais às pessoas, mas as pessoas nem conhecem, não sabem usar, não têm o plano de dados. Então a gente está tentando empilhar uma série de políticas para que, né, ou seja, ao investir nesses hubs comunitários de inovação, com o apoio, inclusive, das universidades, para que elas sejam mentoras de vocês, para que elas possam oferecer capacitação nos hubs, né? A gente consiga valorizar, né, os atores que estão lá, consiga que vocês fiquem instrumentalizados com todas essas políticas, como eu disse, né? Ou seja, Sala do Empreendedor, 156, editais que a gente está fazendo, capacitação que a gente pode oferecer lá, mas que vocês possam ajudar as pessoas a entender o que faz sentido para cada negócio no seu nível de maturidade, que é importante, né, Roberta? Sem dúvida, é essa ponte que é feito. E isso, o que é mais legal é que são em todos os setores. É com a pessoa que faz comida, é com a cabeleireira, é com a advogada, entende? Então, realmente, ali nós somos um polo onde a gente chama todos os empreendedores. E uma coisa bem importante que eu gostaria de dizer, apesar da Associação Empreendedoras Restinga ser organizada por mulheres,
os nossos cursos de capacitação, eles são abertos aos homens, né? Porta aberta, isso é fundamental, né? Porta aberta, não tem nenhum preconceito com relação a isso. Inclusive, nós estamos mudando o nosso edital com o nosso edital não, a nossa estatuto, para agora aceitarmos também os LGBTQIA+. Que legal. É um momento de buscar unir, né? Eu acho que assim, toda essa onda do empreendedorismo e da inovação que a gente está criando na cidade, ela é muito baseada na lógica da abundância, né? De cada um dando uma parte, mas todos, né, orientados por esse espírito de generosidade, todos acabam se beneficiando. Então a gente tem que deixar a porta aberta para todos, né? Porque tem ideias maravilhosas lá. O que realmente precisa é desse incentivo e desse norte. E é isso que a gente tem feito. Eu estou muito feliz, assim, né, e muito ansioso para a gente começar a operacionalizar os hubs, porque eu acho que eles vão ser marcantes nessa trajetória, né? Eu acho que a gente celebra quem já está fazendo no território, né? Como eu disse, né, tem lá o Sesmar, tem lá o pessoal o Escola Startup, que foi feito pela Calabria na Bom Jesus, que iniciativa incrível que foi aquela lá, né? Os programas ali da Mistura aí, que foram tão importantes durante a pandemia, o Michel. E tem uma coisa, hein? Nós estamos comprometidos, e aí a gente vai falar disso num painel agora daqui a pouquinho, né? Então, venham aqui a Expo Favela, tem tanta coisa, tanta notícia para todos os empreendedores aqui acontecendo. Gente, é de graça, desculpa, pessoal, não precisa fazer o cadastro antes, faz o cadastro aqui mesmo, tá bom? É fácil. Vem conhecer, vem se relacionar. Tem ônibus saindo da Restinga gratuitamente, pessoal, essa é uma oportunidade que não pode perder. E nós vamos estar lá falando justamente da inclusão digital, né? Em que a gente está com uma outra ação junto com a Procempa, né? E já foi autorizada pelo prefeito a gente fazer um investimento importante nisso para iluminar alguns dos lugares, né? Ou seja, que vão ser os hubs comunitários de inovação e outros, para que a gente tenha o Wi-Fi grátis. Nossa. Por quê? Porque a pesquisa mostrou que às vezes as pessoas têm o celular, mas não têm o plano de dados, né? Não tem a capacidade de acessar. Então, né, ou seja, fundando os hubs, a gente começa a iluminar, começa a criar essa teia de locais em que a gente dá, de fato, acesso digital às pessoas, né? Acho que... Quão importante você acha isso? Fundamental. O que acontece? As pessoas, muitas vezes, não têm um local para fazer um vídeo. Isso. Porque a gente sabe que as redes sociais hoje, o empreendedor ele precisa se comunicar com a sua audiência. Então, vídeos nas redes sociais é fundamental. Nos nossos espaços que nós temos lá, nós temos internet também de um apoiador, ele pode ir lá e fazer o seu vídeo, Luiz. Faz seu vídeo, mostra seu produto e divulga. Ele vai ter um espaço local, ele vai ter gente para dar mentoria, ele vai ter capacitação vinda das universidades, ele vai ter Wi-Fi grátis de alta, né? Ou seja, de alta velocidade no bairro. Ou seja, trabalhando com os atores que conhecem a sua realidade, com os atores que estão ali na sua comunidade. Vamos junto construir essa, hein? Vai ser uma grande, né? Ou seja, herança aí para nossa Porto Alegre, né? Salve aí os hubs comunitários de inovação. Muito obrigado, né? Ou seja, a gente espera que vocês tenham curtido mais esse episódio, né, do PoaCast. Obrigado a toda a equipe aí de produção. Obrigado, Roberta, né? O seu fanzaço da tua atuação. Obrigado por estar aqui junto conosco. E sigam aí, né, nas redes aí, não só o PoaCast, mas também, né, a Expo Favela, que tem sido um trabalho super interessante aqui. Tem muita informação. E valorizem esses atores aí que estão trazendo inovação e empreendedorismo para todos os territórios da nossa Porto Alegre.